Cara, quando eu larguei o meu emprego de soldador para tentar ser um day trader, eu tinha por volta de uns 10 mil reais da rescisão de contrato, mais o dinheiro do seguro-desemprego. Eu gastei uma boa parte disso em cursos de análise técnica, e nesses cursos eu aprendi a identificar tendências no gráfico, mas na hora de apertar o botão para comprar ou vender, eu travava. Isso porque eu não conseguia responder 3 perguntas básicas: onde exatamente eu entro, quando eu tenho mais chances de acerto e quando eu paro de acreditar numa tendência. Até que uma estratégia ridiculamente simples, que usava 2 médias móveis e um MACD, respondeu essas 3 perguntas para mim. E o mais louco, cara, é que essa estratégia simples virou a base da maioria das minhas estratégias até hoje. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente como ela funciona e como você pode usar isso para finalmente ter clareza no seu trade. Cara, essa estratégia ridiculamente simples se chama Scalp Pescaria, e olha só o quanto é simples. No setup nós utilizamos uma média exponencial de 17 períodos na cor verde, na cor vermelha nós utilizamos uma média exponencial de 72 períodos e no rodapé nós utilizamos um MACD linha, onde nós temos essa primeira linha do MACD com a média longa de 72 períodos, média curta de 17 períodos na cor verde, e na cor vermelha nós utilizamos a média móvel de 144 períodos exponencial. Só isso. E o que eu aprendi nessa simples estratégia eu carrego até hoje. Poxa, deixa eu te mostrar como funciona. Cara, quando as médias móveis estão cruzadas para cima e o MACD também está cruzado para cima, consideramos que estamos em uma tendência de alta, uma movimentação de alta. E é aí, cara, que vem o conceito mais importante. Preço longe da média, volta para a média. Preço longe da média, volta para a média. Cara, quando o preço retrai entre as médias que estão cruzadas para cima com o MACD apoiando, ou seja, com o MACD também cruzado para cima, é como se o preço estivesse respirando para depois fazer um novo impulso. Respirando para depois fazer um novo impulso. Nessa movimentação que eu estou mostrando para você aqui, isso aconteceu várias vezes. Olha, preço longe da média, longe da média, longe da média, longe da média. Ele volta para a média para respirar, volta para a média para respirar, volta para a média para respirar e volta para a média para respirar. E em seguida, ele faz um novo impulso, olha, novo impulso, novo impulso, novo impulso. E é claro, cara, o mesmo vale, olha só, aqui para o lado contrário. Se as médias estão cruzadas para baixo e o MACD também está cruzado para baixo, nós acreditamos então em uma movimentação de baixa. Preço longe das médias, volta para as médias, como se ele estivesse respirando, tomando um fôlego para depois fazer um novo impulso. Só que aí ele se afasta das médias novamente. Ele precisa voltar para as médias para respirar. Tomou um fôlego para um novo impulso, ele cai novamente, se afastando das médias. Então percebe, cara, que isso acontece várias vezes. O preço se afasta das médias várias vezes, mas eventualmente ele vai retornando até as médias, olha, para depois fazer um novo impulso. Ok? Então, cara, a ideia do Scalp Pescaria era justamente essa. A gente espera o preço se afastar das médias e então, em um cenário de venda, nós ficamos esperando entre as médias para estarmos pescando aqui, olha, o preço, fazendo uma operação curta, entendeu? Fazendo um scalp, como por exemplo aqui também, olha, o preço se afastou das médias, a gente fica esperando para pescar o preço entre as médias para fazermos uma operação curta. Da mesma forma na ponta da compra. O preço se afastou das médias, dentro de um cenário de compra, ficamos esperando para pescar o preço entre as médias para fazermos uma operação de compra curta. Da mesma forma aqui, olha, outra operação de compra curta, fazendo scalps, entendeu? E cara, quando eu entendi isso, eu percebi que dava para identificar zonas onde o preço tinha maior probabilidade de reagir. E foi aí que eu comecei a testar. Eu puxava o gráfico para trás e eu via que fazia sentido. Eu vi que as médias cruzadas para cima, com o apoio do MACD, formavam uma zona de suporte dinâmico. E as médias cruzadas para baixo, com o apoio do MACD, formavam uma zona de resistência dinâmica. E ali eu percebi também uma coisa: eu não estava mais tentando adivinhar o que o preço ia fazer, eu estava procurando evidências, eu estava procurando probabilidades, e foi nesse momento que essa visão virou a base da maioria das minhas estratégias até o dia de hoje. E cara, lembra daquelas 3 perguntas que me travavam no começo? Onde exatamente eu entro? Quando eu tenho mais chance de acerto e quando eu paro de acreditar numa tendência? Agora eu tinha todas as respostas. Vamos àquela pergunta: onde exatamente eu entro na operação? Poxa, em um cenário de compra eu entro na operação entre as médias.
Simples assim, esse é o meu ponto de entrada. Então, nesse caso, se o preço se afasta das médias, o meu ponto de entrada, como eu disse, vai ser entre as médias móveis, entendeu? E aí vem a pergunta 2. Quando eu tenho mais chance de acerto? Poxa, nós temos mais chances de acerto quando nós compramos entre as médias, tendo o MACD apoiando, ou seja, tendo o MACD confirmando a tendência de alta, a movimentação de alta. Então, nos pontos onde eu faço essas operações, nesse caso aqui de compra, tendo o apoio do MACD, eu tenho mais chance de acerto. E a pergunta 3 é quando eu paro de acreditar na tendência. Nesse caso, por exemplo, é quando nós temos aqui as médias cruzadas para cima, porém o MACD está cruzado para baixo. Ou seja, o MACD não está apoiando a movimentação de compra. Então é muito mais arriscado eu tentar comprar nessa situação aqui, olha, do que aqui atrás, quando eu tinha o apoio do MACD. Então, quando eu não tenho o MACD, que é o indicador de apoio, apoiando a movimentação, é quando eu paro de acreditar nesse caso na tendência de alta. E olha que loucura, né, cara? 3 perguntas que lá no início me travaram por meses foram respondidas por 2 médias móveis e um MACD. Então, cara, uma estratégia simples, de iniciante mesmo, me entregou exatamente o que eu procurava. Mas é claro que eu não parei por aí. Com o tempo, eu fui sofisticando esse conceito cada vez mais e tornando as minhas estratégias cada vez mais confiáveis. E olha só que interessante, os indicadores mudaram, as configurações mudaram, mas a base, cara, a base continua sendo a mesma. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. Olha só, cara, ao invés de utilizarmos apenas 2 médias móveis, eu poderia ter uma estratégia onde eu utilizasse uma terceira média móvel de 305 períodos. E ao invés de utilizarmos o MACD, eu poderia utilizar o indicador ARUM oscilador com 200 períodos. E por quê, cara? Porque o ARUM oscilador, ele não mostra pra gente apenas a tendência, ele mostra também a força da tendência. Se as barras do ARUM forem abaixo aqui, olha, de menos 75, eu sei que a tendência de baixa tem força. Se as barras do ARUM forem acima do nível de 75, eu sei que a tendência tem força, entendeu? Então, cara, essas mudanças já deixam a estratégia mais confiável. Veja só essa situação, cara. As médias nesse ponto estavam cruzadas para cima. E o ARUM oscilador também estava demonstrando tendência de alta e, além disso, ele estava demonstrando que a tendência de alta tinha força, certo? Já que as barras estão acima no nível aqui de 75. Então, nessa nossa ideia de estratégia, nós poderíamos estar comprando quando o preço retraísse entre as médias móveis, certo? Porque o ARUM estaria apoiando as médias móveis. Então, nós poderíamos estar fazendo operações curtas entre as médias móveis. Mas a partir desse ponto aqui, olha, o ARUM já começou a apontar para a gente fraqueza. A partir desta vela aqui, olha, o ARUM já começou a apontar fraqueza na tendência de baixa. Então, a partir daqui, nós não faríamos mais nenhuma operação, porque o ARUM já estava sinalizando para a gente que provavelmente isso daqui iria acontecer, olha. O preço ia acabar vazando as médias móveis. Se nós estivéssemos utilizando o MACD ao invés do ARUM oscilador, nós faríamos essa operação aqui, olha, bem aqui, porque o MACD ainda estava demonstrando para a gente tendência de alta. E existem várias outras situações em que o ARUM oscilador nessa configuração de 200 períodos salvaria a gente de fazer esse tipo de operação. Então percebe que uma simples mudança já deixou a estratégia mais sofisticada. Um outro exemplo, olha só, aqui as médias cruzaram para cima. Se nós fôssemos utilizar o MACD como apoio, nós compraríamos aqui nessa região, olha, entre as médias. E o preço, olha só, vazou as médias móveis novamente. Mas se nós utilizássemos o indicador ARUM oscilador ao invés do MACD, nós nunca faríamos uma operação aqui, porque o indicador ARUM não estava demonstrando forte tendência de alta. Certo? Estava demonstrando fraca tendência de alta. Sem contar também, né, cara, que essa terceira média móvel, a média de 305 períodos, filtra muito melhor a tendência, evitando vários sinais falsos. Por exemplo, cara, se nós não estivéssemos utilizando a média de 305 períodos aqui, só utilizando as 2 médias, aqui as médias estariam demonstrando tendência de baixa, porque elas cruzaram para baixo. Só que como a média de 305 períodos está passando aqui, olha, já estaria demonstrando para a gente que a tendência ainda não era de baixa. E olha só o preço indo embora depois para a tendência de alta, entende? Então, cara, essa terceira média móvel em conjunto ao ARUM oscilador deixa a estratégia scalp pescaria ainda mais robusta. Isso significa o quê? Beleza, estamos utilizando indicadores diferentes que nos geram mais confiança, tanto na tendência de alta como na tendência de baixa. Só que a lógica é a mesma lógica do scalp pescaria. Dá uma olhada agora, cara, em um exemplo bem extremo. Esse é o gráfico de 10 rencos no mini índice e aqui nós temos 4 stops ATR
ATRs. O primeiro tem desvio de 3, o segundo desvio de 4, o terceiro desvio de 5 e o quarto e o último tem desvio de 6. Todos eles de 20 períodos do tipo aritmético. E no rodapé nós temos aqui, cara, o difusor de fluxo, onde a configuração que eu coloquei é média longa 72, média curta 17, depois o DF menos 72, DF mais 144. Isso daqui, cara, parece bem diferente do scalp pescaria, certo? Sim, cara, é diferente, mas o conceito é o mesmo do scalp pescaria. Veja só, imagina que os stops ETRs são as médias móveis. Então, quando eles estão todos verdes, nós temos ali então uma tendência de alta, uma movimentação de alta. Se o difusor de fluxo estiver com as 3 médias cruzadas para cima, é como se fosse o MACD apoiando a tendência de alta, entende? E aí, quando o preço retrai nessa zona aqui, olha, dos stops ATRs, com o apoio do difusor de fluxo, nós podemos fazer uma curta operação nesse caso de compra. E você vai encontrar, cara, vários exemplos disso no gráfico, certo? E depois, quando os stops ATRs ficam vermelhos e o difusor de fluxo também demonstra tendência de baixa, quando o preço retornar nessa região de stops ATRs, olha só, aqui também, nós poderíamos estar fazendo uma operação curta de venda, um scalp de venda, entende? Então, cara, o conceito é simplesmente o mesmo. Você consegue identificar a tendência com os stops ATRs e o difusor de fluxo. Você tem o ponto de entrada, que no caso de uma operação de compra é na região aqui, olha, dos stops ATRs verdes, e depois quando o difusor para de confirmar a tendência, por exemplo aqui, olha, o difusor não está mais confirmando a tendência de alta, e os stops ATRs ficam todos vermelhos, a região de venda, né, o ponto de entrada de venda seria aqui, olha, nos stops ATRs vermelhos, entende? Enquanto, é claro, o difusor de fluxo estiver apoiando. Como eu disse, cara, é diferente do scalp pescaria? É, mas o conceito é o mesmo do scalp pescaria, identificar a tendência, esperar o pullback na zona de suporte ou na zona de resistência, entrar na operação se tiver a confirmação do indicador de apoio e para de acreditar na movimentação, seja ela de alta ou de baixa, quando o indicador de apoio deixar de apoiar a movimentação. Percebe o padrão, cara? Os indicadores mudaram, as configurações mudaram, até o tipo de gráfico mudou. Nesse caso, nós estamos no gráfico REM, mas o fundamento é o mesmo. Então, cara, às vezes o conceito mais simples te leva ao sucesso muito mais rápido do que ficar perseguindo estratégias complexas que você mal consegue executar. E no início eu perdi muito tempo até entender que o caminho era aprender um conceito simples que funciona. Nesse caso, o conceito simples era o scalp pescaria. 2, testar até entender por que funciona. Nesse caso é porque eu tinha uma zona de suporte e resistência dinâmicos e tinha um indicador de apoio. 3, refinar conforme eu fosse evoluindo. Então eu fui mudando os indicadores, fui mudando os tempos gráficos, fui adicionando novas coisas que melhoraram o resultado que eu tinha utilizando o scalp pescaria puro, que era apenas 2 médias móveis e um MACD. E 4, repetir o processo, ou seja, eu fazia tudo isso que eu falei novamente para desenvolver novas estratégias, entendeu? Com um nível de acerto cada vez maior e cada vez mais confiáveis. Agora, cara, se você não tem tempo ou se você não tem perfil para ficar desenvolvendo estratégias do zero e você quer estratégias prontas e atualizadas, cara, fica tranquilo, eu tenho uma solução para você. No meu treinamento Método Pulsar 3.0 completo, você vai encontrar as mesmas estratégias e robôs que eu utilizo no meu dia a dia. E o diferencial é esse. Essas estratégias são acompanhadas e atualizadas por mim e pela minha equipe, cara, constantemente. Porque, cara, uma coisa é certa, as estratégias acabam não funcionando da mesma forma para sempre, porque o mercado muda e as estratégias precisam evoluir junto. E, cara, as estratégias que eu posto aqui no YouTube, elas são conteúdo educacional, não tem acompanhamento, eu não atualizo essas estratégias que estão aqui no YouTube. Mas as estratégias e os robôs do Método Pulsar 3.0 seguem um critério rígido de atualização. Então, se alguma estratégia cai no nosso critério de performance, poxa, nós vamos atualizar ela para você. Simples assim, entendeu? E olha só, cara, as vagas do Método Pulsar 3.0 estão abertas agora, mas só até o dia 31 de outubro, às 23h59, tá? E depois disso, fecha. Então é só até o final desse mês de outubro. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu te vejo na área de membros, beleza, cara? E poxa, antes de você ir, me responde uma coisa.
qual dessas 3 perguntas mais te trava hoje? Onde entrar? Quando ter mais chance de acerto? Ou quando sair da tendência? Comenta aqui embaixo que eu quero saber onde você está travando, tá beleza? E cara, todo domingo eu trago um conteúdo assim, eu trago estratégias direto ao ponto, de maneira objetiva, sem enrolação. Para você não perder tudo isso, cara, poxa, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque é claro, eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.